Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Ciências da Natureza, a nossa aula de número 10, e a gente ainda está usando o livro 3, hein? Então pegue o livro 3 de vocês, lápis e borracha, e acompanhem a videoaula. Bom, nossa aula de hoje é sobre desmatamento e erosão, atividade 25, e a gente vai começar na página 170, ok? Na aula passada, nós conversamos sobre a importância em planejar a utilização do solo no ambiente em que a gente vai é, habitar ali, viver, ok? Principalmente nas áreas urbanas, onde tem um fluxo muito maior de pessoas, de carro, né? Tem o trânsito, então a gente tem que, na verdade, ali construir esse ambiente e dar um crescimento a ele de forma organizada. E isso é de função, principalmente, dos nossos governantes, porém a gente tem a nossa parcela também de cuidado com o ambiente, com o solo em geral. Enfim, porém, não é só as áreas urbanas que precisam de planejamento e organização na hora da utilização desse solo, não. As áreas de mata verde também são muito importantes, principalmente porque fazem a manutenção da vida, né? O equilíbrio da nossa vida está na natureza. A nossa sobrevivência vem da natureza. Então, a gente precisa, na hora de utilizar os recursos que a natureza nos proporciona, a gente precisa pensar em que forma, a forma que a gente vai usar, organizar e planejar essa utilização, tá? Por quê? Para retirar os recursos, a matéria-prima da natureza, ocorrem muitos desmatamentos, muitos desflorestamentos, e isso acaba prejudicando a vida num todo, a nossa vida e a natureza de forma geral. A primeira consequência muito desastrosa, muito perigosa que tem nesse desmatamento, nesse desflorestamento de forma incontrolada, é a redução da biodiversidade. O que é biodiversidade? Bio significa vida, diversidade, diversas. Então, são diversas, é uma variedade grande de vida que existe no planeta. E principalmente nessas áreas verdes. E quando a gente destrói essas áreas verdes, de mata verde, a gente vai diminuindo essa grande quantidade de variedade de vidas que existem no nosso planeta, podendo causar, inclusive, extinção de espécies, tanto animais quanto vegetais. A gente, por conta de quê? Da destruição do habitat que eles moram, né? Do lugar que eles moram, a alimentação deles também, a gente quando destrói acaba também retirando a alimentação daquele local, a alimentação natural daquela vida, né? Seja vegetal ou animal. Então, isso tudo traz aí mortes e extinção de espécies. E a outra consequência também é a perda de recursos naturais. A própria perda de tanto a gente retirar da natureza um recurso, né, dela, um recurso natural, extrair da natureza matéria-prima, a gente acaba, se tirar demais sem pensar em como repor, a gente vai acabar ficando sem. Então, se a gente derruba muitas árvores para levar para construir móveis, por exemplo, a gente um dia, se a gente não replantar, a gente vai ficar sem, vai acabar. Tem recursos aí que eles não são renováveis, então alimentos, vegetais que se extraem bastante para fazer medicamentos. Se a gente não pensar em replantar, a gente acaba ficando sem. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora da gente utilizar, na hora da gente retirar os recursos, a gente tem que planejar e organizar.
Outro efeito também, outra consequência que tem nesse desmatamento e nesse desflorestamento incontrolado, de forma desorganizada, é o aumento da erosão, né, que a gente sabe que é algo natural, algo que já acontece por conta do intemperismo, mas quando a gente desmata, aquela área desmatada, ela fica mais suscetível à erosão, acontece a erosão mais facilmente, né, com maior facilidade, porque ela perdeu ali a proteção das árvores, né, da vegetação que dava essa segurança a ela, tornava ela firme para que não houvesse tanta degradação dessa forma, de uma forma tão rápida. E uma outra consequência também é o assoreamento, que é uma consequência disso aqui, da erosão também acelerada, intensificada, quando acontece em áreas de mata ciliares. Lembra que a gente estudou as matas ciliares lá no conteúdo de matemática, quando a gente viu um probleminha de um moço que comprou uma fazenda onde próximo à fazenda corria um rio em que haviam matas ciliares, né, nas margens, árvores nas margens, e ele arrancou algumas árvores, e aí ele teve que receber uma multa e precisou replantar. Então, por quê? Quando isso acontece nessas áreas aqui, de matas ciliares, a gente tira essa proteção e essa firmeza do solo. O solo, a consequência do solo é haver realmente a chuva levar sedimentos, né, das rochas, desse solo, para o fundo dos rios. E aí, olha, acaba, com o passar do tempo, esse rio ficando quase todo cheio, né, do solo, e a água tende a secar. E a vida daquele rio, os peixes, as plantas, acabam morrendo por conta disso aí. Ok? Aqui tem um exemplo mais fácil de vocês do processo de erosão para a gente entender melhor. Deixa eu só tirar isso aqui da frente que ele está atrapalhando. Então vamos lá. Aqui são olha, o rio, as matas ciliares, né, nas margens. E aqui embaixo com a remoção desse lado das árvores, da mata ciliar, a chuva acabou causando a erosão, a degradação, a derrubada aí do solo, a chuva levou para o rio esse sedimento aí de solo e de rochas acumulando no fundo. E com o passar do tempo, se continua esse processo, vão ficar mais solo do que água. E aí o rio vai acabar consequentemente. Vocês lembram por que é chamado de mata ciliar? Lembra que a tia falou dos cílios dos nossos olhos? A gente tem os cílios em cima e embaixo, que protege a entrada de micro-organismo, poeira nos nossos olhos. A mesma coisa aqui, é chamada de mata ciliar, porque eles funcionam como um cílio mesmo. Eles protegem o rio justamente desse assoreamento, ok? Agora a gente vai pular 2 páginas, a 172 e a 173, e a gente vai para 174 fazer a atividade, tá bom? Do exercício proposto. Depois a gente volta nas outras 2 que a gente pulou. Então vamos lá, ative a memória. Uma das graves consequências do desmatamento é o agravamento do processo erosivo representado no esquema a seguir. Escreva com suas palavras o que acontece em cada etapa desse processo. Então a gente vai escrever nas linhas abaixo, um por um. O que a gente vê aqui? O que a gente percebe? E aqui está tudo natural. As árvores, né, o morro, ele está coberto com a sua vegetação natural, sendo protegido, o solo ali está seguro, ok? Então, o morro está coberto por vegetação, as raízes mantêm o solo firme, agregados a ela. Figura 2. O que já aconteceu aqui? A gente percebe que houve aqui um desmatamento. Olha o caminhãozinho com os troncos da árvore. E mais casas do que tinham no primeiro. Olha lá, mais casas. Ou seja, estão
extraindo aí, retirando as madeiras para a construção de casas. O morro foi desmatado para usar a madeira na construção de novas casas. A superfície do solo ficou exposta ao intemperismo. Ficou mais exposta. Lembra que quanto mais exposto à atmosfera, acelera esse processo do intemperismo, a erosão aí. Então, olha só, vocês vão escrever com as palavras de vocês, tá bom? Podem tirar exemplo daqui, ideias daqui, da explicação e da escrita da tia também, tá bom? Mas escrevam com as palavras de vocês. E aqui na 3, o que está mostrando? Que começou a chuva e essa chuva pode fazer o quê? Levar esses sedimentos aí de rochas, de solo, morro abaixo. Olha ali, ó, a chuva agrava o processo erosivo, carregando muita terra do solo. E o 4, olha o que acontece. Aí que a gente vê aí as histórias e as notícias de desabamento por conta dessas coisas. Lembra que eu falei também que tem pessoas que, infelizmente, tiram essa vegetação do solo, né? Fazem aí esse desmatamento para a construção de casas, e aí é mais perigoso ainda porque as casas, né, tendem realmente a, junto com essa erosão, caírem também, desabarem, tá? Então, olha aí o que a gente escreveu aí. Ó. A terra elevada morro abaixo em um desmoronamento, podendo causar assoreamento nos rios. Então, além do desabamento aqui, ó, das casas, ainda essas terras ainda podem ir para rios próximos ali, causando o assoreamento, tá? E aí, aquelas páginas que eu pulei, são as atividades. Na verdade, é a atividade que vocês vão fazer em casa. As 2 páginas estão explicando direitinho como vocês vão fazer essa atividade. É um experimento. Esse experimento vai levar de 2 a 3 semanas, porque você precisa de 3 garrafas PETs grandes. Vocês vão pedir ajuda à mamãe, ao papai, a um adulto na casa de vocês para cortar dessa forma. Na primeira, vocês vão botar terra em todas elas. Na primeira, vocês vão plantar o alpiste, mas depois vocês confiram no livro que vai estar explicando mais detalhadamente com calma. Na segunda, vocês vão botar folhas, né? Resto de folhagens e galhos, mas vão botar só depois que o alpiste germinar. Tá bom? Aí que vocês vão botar e essa aqui vai ficar só com terra mesmo, sem esquecer de estar sempre molhando, tá? Com a mesma quantidade de água, os 3. E a garrafa PET pequenininha, de 500 ml, que tá pedindo ali a quantidade certinha, é para fazer o suporte para deixar aqui, ó, esses vasos, digamos assim, suspensos, tá bom? E ali estão todas as orientações, tudo que vocês vão fazer, e aí no final tem 2 perguntinhas que vocês vão ter que responder após essa experiência feita, observação, durante todo esse período. Não é uma atividade que é para fazer do dia para a noite, não, tá? Ela requer tempo, então conforme vocês forem fazendo, vocês podem enviar uma foto de que já começaram a fazer, pode mandar a fotinho já quando tiver tudo organizadinho, e no final a gente socializa as respostas ou presencialmente ou virtualmente, tá bom? De repente, as nossas aulas, né, ao vivo. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula, hein?